que é a imunofluorescência? Ela é uma técnica utilizada para detectar as reações imunológicas que vão envolver uma ligação antígeno e anticorpo. Elas vão poder ser visualizadas e também quantificadas por meio de diferentes marcadores para o antígeno e para também o anticorpo. Entre os marcadores mais comuns que são empregados, a gente cita os fluorocromos, as enzimas e os compostos radioativos e eletropacos. Os fluorocromos, eles são corantes que absorvem a radiação, ou seja, a luz ultravioleta, e por ela eles são excitados para emitir uma luz visível. Para que funcionem como marcadores, eles vão ter que possuir grupos químicos que vão ser capazes de formar ligações covalentes com as moléculas proteicas e emitir alta fluorescência no espectro visível, com coloração distinta da que é emitida pelos tecidos. Também deve ter uma conjugação relativamente simples, retenção de atividade do anticorpo na proteína marcada e também estabilidade no conjugado fluorescente obtido. Um dos fluorescentes mais utilizados é o isotiocianato de fluoresceína, que é esse de cor verde, e a rodamina, que é outro agente utilizado na imunofluorescência direta, que é esse de cor vermelha. Na leitura das reações de imunofluorescência, a gente deve enumerar 3 formas distintas de fluorescência: a específica, não específica e autofluorescência. A específica, ela deve ser a reação entre o substrato e a proteína marcada com fluorocromo, reação antígeno e anticorpo. Na não específica, deve ser a coloração dos tecidos por corante livre, ou proteínas fluoresceinadas, ou também ambos. E na autofluorescência, vai ocorrer devido à fluorescência natural dos tecidos, quando eles são expostos à luz ultravioleta. O microscópio utilizado para a leitura da imunofluorescência direta vai ser o epiluminescência ou o confocal. Temos 2 tipos de imunofluorescência, a direta e a indireta. A direta é uma técnica de camada simples que vai detectar antígenos em amostras clínicas utilizando anticorpos marcados com fluorocromos. Essa técnica é indicada na detecção de vírus, parasitas, antígenos de tumor e amostras de monocamadas de células do paciente. Também identifica a distribuição do antígeno dentro do tecido. E na indireta, é uma técnica de dupla camada que vai detectar anticorpos no soro do paciente através de antígenos fixados em uma lâmina. Na direta, deve ser usado o tecido fresco, e já na indireta, deve ser utilizado o soro do paciente. E aí, os antígenos, eles são fixados na lâmina, nessa indireta, para que forme a ligação antígeno-anticorpo. Dentre as vantagens, nós temos a alta especificidade, a maior reprodutibilidade, tem uma execução simples e também tem a capacidade de determinar classes e subclasses de anticorpos gama. Já nas desvantagens, a gente vê que ela tem um custo elevado comparado às outras técnicas e requer também um microscópio de fluorescência. A fluorescência ela diminui quando está sob radiação e também subjetividade de leitura. Nos mecanismos de ação, a gente vê que quando o anticorpo ou o antígeno são conjugados a uma substância, eles são excitados por radiações ultravioleta e emitem luz no espectro visível. Assim, o anticorpo conjugado vai poder ser, enfim, utilizado para que detecte um determinado antígeno ou vice-versa. Os locais de reação entre o antígeno e o anticorpo conjugado, eles podem ser facilmente visualizados no microscópio de fluorescência. Na técnica indireta, o soro é adicionado na superfície para que os anticorpos contra o antígeno, o antígeno pesquisado, eles possam se ligar e formar um sítio de ligação entre eles, a ligação antígeno-anticorpo. A imunofluorescência direta ela é uma técnica mais simples e as etapas do procedimento são confecção do material na lâmina, a fixação dos anticorpos escolhidos, a incubação e a lavagem da lâmina. Por que lavar a lâmina? Para que remova o excesso de anticorpos marcados que não foram ligados. E aí, enfim, vão poder visualizar no microscópio. Lembrando que sempre no microscópio ultravioleta e nunca no microscópio convencional.
A imunofluorescência indireta, a placa de fluorescência ela já vem com os antígenos específicos, mas sem fluorocromos. Então, testa-se o soro do paciente e depois adiciona-se um anticorpo, marcado com fluorocromo. Dizemos que essa técnica ela é de dupla camada porque há uma dupla camada de ligação de antígenos e anticorpos para que se liguem e emitem fluorescência para ser medida pelo comprimento de onda. Nas etapas, vai existir protocolos de antígenos porque para ser escolhido porque tem que ver o material a ser analisado para poder escolher os antígenos. E depois realiza a diluição do soro teste, colocando sobre o antígeno e incubando para que possa formar o complexo antígeno e anticorpo. Na etapa seguinte, são feitas várias lavagens para a retirada dos anticorpos que não foram ligados na reação e depois toda a reação ela é incubada com o marcador fluorescente. Se houver anticorpo no soro, o marcador reage com um anticorpo específico para o antígeno. Depois disso, é feita toda a observação da reação no microscópio. Para uma padronização e uma modernização da imunofluorescência indireta, foram empregadas várias técnicas. Entre elas está a técnica de ativação, que vai consistir na ativação física ou química da lâmina, que são cobertas com cultura de células e secções de tecidos. Essas secções resfriadas de tecidos elas vão ser fixadas ao vidro por ligação covalente e aumentar a adesão em mais de 100 vezes. Outra técnica é a tecnologia biochip. As lâminas de vidro elas são cobertas e cortadas em fragmentos milimétricos, proporcionando um número maior de preparados homogêneos de alta qualidade por corte de tecido. O biochip mosaics. A partir dessa técnica, os anticorpos contra vários órgãos ou agentes infecciosos eles podem ser investigados simultaneamente, porque essa técnica ela usa o mesmo campo de reação com diferentes substratos. E na técnica titerplane, as lâminas de biochip elas são colocadas nas cavidades da bandeja de reagentes, onde os biochips entram em contato com os fluidos e as reações individuais elas começam simultaneamente. E aí, todos os fluidos eles são depositados em um espaço fechado. A imunofluorescência ela é capaz de diagnosticar várias doenças, e as principais delas são as doenças bolhosas cutâneas, onde a gente vê o pênfigo, a dermatite herpetiforme, a doença purigial linear, pemphigoide bolhosa, herpes gestacional e epidermólise bolhosa. A imunofluorescência direta em dermapatologia é um método muito importante para a identificação de antígenos, que auxilia principalmente na complementação diagnóstica de lesões bolhosas autoimunes. Então, por isso que ela é bem empregada aí. No lúpus eritematoso, a gente vê que ela é uma doença autoimune do tecido conjuntivo, que vai levar à formação dessas lesões cutâneas. E aí a gente também emprega a imunofluorescência direta, que é considerado o maior avanço no diagnóstico de doenças de tecido conjuntivo. Nesse método, é feito um estudo na banca lúpica, utilizando IgG, IgM e C3. Outra também é a vasculite, que é uma inflamação das paredes dos vasos, causando lesões na pele, e para o diagnóstico é levada em consideração a observação de antígenos e imunorreagentes nos vasos da derme, pela imunofluorescência direta também. Esse método pode ser utilizado para o diagnóstico de outras doenças, mediante da detecção e localização de imunoglobulinas, componentes do complemento e fibrina da membrana basal glomerular e paredes vasculares, assim como também na junção dermo-epidérmica. O tracoma é uma infecção ocular causada pela Chlamydia trachomatis, que produz alterações oculares clinicamente características, e o diagnóstico clínico em áreas endêmicas é simples e bem definido. E os estudos eles mostram que a imunofluorescência indireta é uma técnica que apresenta os melhores resultados, tanto em termos de sensibilidade quanto em especificidade.
que as demais técnicas disponíveis para o diagnóstico laboratorial têm. Na doença glomerular renal, a imunofluorescência direta ela é empregada nas biópsias renais e é indispensável para complementar o diagnóstico histológico dessas glomerulopatias. Ela é realizada pela detecção de depósitos de imunoglobulinas, cadeias leves, frações de complemento e proteínas séricas do tecido renal em estudo. Por último, temos a doença de Chagas, que é uma condição médica causada por um protozoário, Trypanosoma cruzi, que está presente nas fezes do barbeiro, e o diagnóstico por imunofluorescência é realizado na fase aguda da doença, através da detecção do parasito pelo método de imunofluorescência indireta.